Tudo bom? Hoje nós começamos uma nova história. Está no ar o programa Dialogando com o Pai. Um programa com um religioso, né? Trabalhando a religiosidade, mas a ideia deste programa é alcançar a sua vida. Esse programa vai funcionar de uma forma bem dinâmica. Vários quadros voltados para a nossa vida devocional, histórias de missionários muito importantes para a nossa vida, quadros respondendo perguntas de assuntos que está no seu cotidiano, está no nosso cotidiano. E falar sobre cidadania, o direito do cidadão. Então, vários quadros para abençoar a sua vida. E nós vamos começar o nosso programa com o primeiro quadro, De Olho na Missão. Então aguardem aí. Bom, nós vivemos no mundo digital. Você concorda comigo? A FeiJoTV já é uma prova disso. Não é? E nós conhecemos inúmeros influencers. Não é? O que é um influencer? É uma pessoa que tem um canal no YouTube, ou uma rede social como o Instagram, não é? Facebook, e através dela gera influenciadores que seguem as suas ideias, as suas opiniões. Então é um gerador de influência. Aquele que gera influência e que faz influência. Agora você imagine se os nossos missionários, missionários são aqueles que apresentam a palavra de Deus no contexto onde estão, e não precisam ser necessariamente pastores, como este que vos fala, não precisa ser alguém que está voltado para missão, para apresentar a palavra de Deus, mas que fizeram a diferença onde estavam. E hoje nós vamos falar de alguém que fez uma grande diferença. Eu vou pedir só licença para você para pegar algo aqui que está na minha mão. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é uma Bíblia, não é? Onde contém a palavra de Deus, onde está a palavra de Deus revelada a nós. Mas existiu uma época que esta Bíblia não estava à nossa disposição. Só existia as traduções originais, tanto no hebraico do Antigo Testamento, no Novo Testamento apenas o grego, ou no latim, que era vulgata. Né? Então as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Mas existia um homem chamado William Tyndale, que foi alguém que foi um grande influenciador para que nós tivéssemos a tradução da Bíblia. Hoje, se você procurar, você vai achar, né, lá nas primeiras páginas da Bíblia, o nome de quem é o tradutor. Em português foi João Ferreira de Almeida, mas quem influenciou essa história foi William Tyndale. Por quê? Porque ele tinha amor à palavra de Deus. Vamos conhecer um pouquinho da história de Tyndale. Quem foi Tyndale? Bom, Tyndale é alguém que foi um grande influenciador. Ele nasceu em 1490, né? Século XV, né? E provavelmente vivia na Inglaterra, na sua família de região rural, não é? Mas, por ser rural, não quer dizer que ele era uma pessoa simples. A família dele tinha posses, possuía fazendas e administrava. Então isso fez com que Tyndale pudesse cuidar da sua vida, vamos dizer, acadêmica. E ele foi estudar em Oxford. Né? Ao entrar na universidade, demonstrou um grande apreço pelos estudos dos idiomas, né? De aguçar as outras línguas, não só o inglês, mas também as outras línguas. Não é? Então, ele também foi ordenado ao sacerdócio, como ministro, mas nunca entrou numa ordem monástica, não é? Que era o que geralmente os líderes religiosos, os sacerdotes, entravam. Ele graduou-se em bacharel de artes em julho de 1512, mas logo estabeleceu outro alvo na graduação, um mestrado. Nessa mesma, ele começou um mestrado nos seus estudos sobre teologia, baseado nas línguas. Não é? E ele, não é, teve acesso a essa matéria e percebeu, não é, para sua decepção, que não havia material para sua pesquisa. Justamente porque as Bíblias, não é, e o conteúdo só existiam em apenas uma língua, não é, o latim. Então, o coração de Tyndale quis conhecer mais a Escritura. Então, em 1519,
foi estudar em Cambridge, né, na universidade. Lá ele conheceu um grande tradutor, Erasmo de Roterdã, né, que ministrou aulas a ele de 1511 a 1514. Né, e está na compilação da famosa tradução do Novo Testamento em grego para a língua. Né. Então isso foi uma incubadora para Tyndale começar essa história de buscar, não é? Isso. Então, em 1520, um grupo de estudos foi formado com o objetivo de trazer essas novas ideias à luz das Escrituras. Então, em 1521, Tyndale resolveu se afastar dessa atmosfera acadêmica e ele queria se dirigir com cautela às verdades que estavam ao seu dispor. Então, no fundo, ele queria traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, do grego, para a língua que ele tinha, o inglês. Não é? Então, ele foi correr atrás disso. Não é? Então, ele foi se aprofundar nos estudos das Escrituras, que era tão distante da Inglaterra. Então, ele foi atrás, ele cultivou essa ideia. Tyndale viajou para Londres a fim de pedir autorização, porque para você traduzir alguma coisa, você precisa pedir autorização para os líderes, não é? Que são responsáveis por isso. Então, ele foi pedir essa autorização, não é? da corte inglesa, não é? Para ele poder fazer isso. Não é? Mas, para nossa surpresa, ele foi barrado pelo bispo de Londres, não é? Hubert Tunstall. Ele foi contra a tradução da Bíblia, justamente por causa de um pensamento que existia naquela época. Justamente porque naquele tempo eles entendiam que apenas os líderes poderiam ter conhecimento, não é? O clero que teria conhecimento das Escrituras. Os leigos apenas seriam transmitidos para eles, não é? Eles não tinham acesso. Por isso as Bíblias não eram traduzidas para a língua. Então só alguém que era estudante, que estudava, que conhecia as outras línguas, que tinha esse acesso. Não é? A Bíblia era escrita no latim ou nas línguas originais, o hebraico, o grego. Então só alguém que era estudioso tinha acesso a este conteúdo e poderia assim estudar. Mas a ideia de Tyndale era trazer a Bíblia para a vida das pessoas. Hoje nós temos uma versão em português e ele queria traduzir isso para o inglês, para a vida dele. Ele queria que as pessoas pudessem ter acesso, mas tudo o que nós fazemos, muitas vezes nós enfrentamos barreiras. E Tyndale enfrentou muitas barreiras para isso acontecer. Primeiro, não deixaram com que ele fizesse, mas isso não desanimou Tyndale. Em agosto de 1525, o Novo Testamento estava pronto. Tyndale foi o primeiro homem que fez essa tradução do grego para o inglês. Além disso, foi a primeira Bíblia em inglês a ser impressa mecanicamente, ou seja, através de uma impressão. Mas houve um imprevisto no seu processo e de um pegada gráfica que exagerou no vinho, no dia da impressão, não é? E falou abertamente desse empreendimento, porque era algo secreto, porque foi proibido. Não é? Então, William teve que fugir dali, não é? E interromper a impressão da Bíblia. Tyndale foi para Worms e lá deu continuidade aos seus trabalhos. Mas havia outro problema. Como fazer com que essas cópias chegassem à Inglaterra? Ele precisava que essas cópias chegassem, mas ele não tinha como fazer. E aí? Como? Como fazer com que esse material chegasse? Então ele teve uma ideia. Ele colocou esse material escondido em fardos de algodão que eram transportados da onde estava para a Inglaterra. E as Bíblias seriam distribuídas e vendidas para os ingleses. Mas, infelizmente, os oficiais da igreja descobriram o plano de Tyndale. Não é? Então, o arcebispo de Canterbury, bispo de Londres, ficaram revoltados e prenderam cada Bíblia que puderam encontrar, além de decretarem uma lei que punia severamente quem as comprasse, ou distribuísse, ou possuísse uma cópia desse livro. Em maio de 1527, o arcebispo de Canterbury conspirou para comprar todas as cópias que poderiam estar à disposição das pessoas, com o plano de acabar com todas as cópias. Mas não surtiu um efeito desejado. Não é? Então, isso ajudou
na divulgação da impressão. E as Bíblias começaram a sair. Tyndale enfrentou muitas perseguições, mas em nenhum momento desanimou. A prova disso é que em janeiro de 1513, traduziu e publicou os 5 primeiros livros da Bíblia. Para quem não conhece, são livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, conhecido pelos estudantes da Bíblia e também pelos conhecedores de Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, ele continuou os seus trabalhos, mas esse plano não deu certo. Henry Phillips foi mandado pela Igreja de Londres até Antupere, onde ele está, com o objetivo de procurar Tyndale. Chegando ao seu destino, ele conseguiu localizar William e então desenvolveu com ele uma falsa amizade para puxar ele para o seu lado e depois o prender. Ele conseguiu fazer isso. E ele foi preso, no castelo de Winworth, e ele ficou detido até o seu julgamento. Tyndale foi julgado e foi condenado. Em agosto de 1536, Tyndale enfrentou um julgamento diante dos seus acusadores, e que estavam querendo, mas ele usou como defesa a justificação pela fé, a ideia de que todos devem ter acesso às Escrituras porque elas revelam a palavra de Deus. Mas isso não surtiu efeito em sua defesa. As pessoas estavam contaminadas pelos pensamentos dos líderes religiosos da época. Tyndale foi condenado e declarado como herege da igreja, sendo executado em 6 de outubro de 1536. Os guardas os prenderam. Olha como foi dura a morte dele. Prenderam, amarraram ele numa cruz de madeira, enquanto as correntes foram presas ao redor do seu pescoço, e ele foi estrangulado até a morte. Após a sua morte, mais uma requinte de crueldade, pegaram ele, colocaram uma tocha acesa e o queimaram, e ele foi incinerado. Mas Tyndale influenciou muita gente e ainda exerce importante influência. Se hoje você tem acesso à Bíblia na sua língua, foi porque este homem, Tyndale, resolveu mudar a história. Então, deixo 3 coisas importantes. Crer nas Escrituras é muito importante buscarmos, porque nela estão as palavras de Deus. E a palavra de Deus diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E onde nós encontramos a verdade do Evangelho? Nas Escrituras. Então, ele foi um grande influenciador. Ele não tinha Instagram, ele não tinha Twitter, ele não tinha um perfil no Facebook, muito menos um canal no YouTube, mas foi uma grande influência. Ele é um grande influência. E você pode ser um grande influencer quando você faz a diferença onde você está. Por isso, fique de olho na missão. Só algo importante. Este material foi compilado e foi baseado nos estudos de um aluno de um dos cursos da nossa igreja, o CPO, que é o curso de preparação de obreiros da Igreja Presbiteriana no Brasil, feito por Natália de Paula Bolson. Natália, muito obrigado por este material que você nos concedeu para nós aprendermos um pouco mais sobre homens de grande influência. Então, fiquem de olho na missão. Mais um quadro para você. Como assim? Você já teve alguma dúvida em relação a alguma coisa? Já te passou aquela interrogação na sua cabeça em relação a alguma coisa, em relação a algum pensamento, em relação a algo? Pois é, este é a importância desse quadro, porque nós tiraremos dúvidas teológicas a respeito de assuntos que estão no seu cotidiano, assuntos que você está preocupado se está certo ou errado. Mas você também vai nos ajudar, porque você pode, através das nossas redes sociais, colocar as suas dúvidas. Você vai participar junto com a gente. Nós teremos alguns assuntos prontos, mas você pode mandar o seu assunto,
no próprio chat, não é? Lá nos perfis do Instagram, do Facebook, até mesmo, não é? Você pode comentar aí no YouTube, né, nos comentários, que nós vamos receber e a sua pergunta pode participar do programa. Se você quiser, o seu nome vai ser até citado aqui. Então hoje nós vamos falar de algo muito importante e que muitas pessoas conhecem. Quando eu estive para o assunto, eu também não conhecia. É um assunto novo para mim, não é? Cancelar alguém é sinônimo de intolerância? Cancelar? Peraí. Entendi, pastor. É a lei do cancelamento, não é? A cultura do cancelamento, não é? Mas o que é isso, pastor? Eu não sei o que é cultura do cancelamento. Então, segundo, não é, as minhas pesquisas, a cultura do cancelamento é um fenômeno em que uma pessoa é ejetada de uma posição de influência ou fama devido a atitudes questionáveis. A pessoa tem um Instagram, tem um Facebook, um perfil nessas páginas, tem um canal, e por conta de algo que ela falou, que foi tido como algo intolerante, ela é cancelada, né? É excluída. Este movimento se consolidou em 2017. Não é? Muito embora os pesquisadores não tenham uma data definida, tinha a prioridade de divulgar e cancelar celebridades que cometeram algum tipo de violência, não é? Dentro ou fora do espaço virtual. Ou seja, agiram de forma imprudente através das suas declarações, que ofenderam as pessoas, ou foram pessoas que foram excluídas por algo que falou que ele não tinha a intenção de fazer. Então, essa ideia de cancelamento tomou essa estrutura. Mas, com o tempo, as pessoas começaram a usar este movimento apresentado para romper a estrutura de poder, para fazer denúncias justas, de forma que as mulheres fizessem ouvidas. Mas, quando há ignorância de alguém em relação aos assuntos, né, por preconceito, aquilo foi idealizado para fazer justiça, mas infelizmente perdeu o foco. Né? Pessoas foram atingidas de modo em que muitas vezes foram tidas como intolerantes, mas na verdade não agiram dessa forma. Tanto que hoje, aquelas pessoas que são influencers, né, que têm um canal, tem uma cartilha em que devem seguir qual deve ser a sua postura, para não cair na lei do cancelamento. Bom, se o nosso quadro é voltado para a perspectiva bíblica em relação ao assunto, o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos diz algo muito interessante a respeito disso. Ele disse lá em Mateus capítulo 5, nos versículos 43 e 44, o seguinte: amai vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira chuvas sobre os justos e injustos. Ao contrário da cultura do cancelamento, Jesus diz que devemos orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. Isso pode ser entendido também para aqueles que pensam de maneira diferente de nós. Não seguem as nossas mesmas opiniões ideológicas, não é? Voltadas para a nossa religiosidade, ou também voltada para a nossa ideologia de vida. Nós não podemos julgar as pessoas por isso. Paulo nos diz algo interessante também em Romanos capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque você e eu vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morreremos. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. E Paulo encerra esse trecho dizendo: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Deus. A ideia trazida aqui é o ensino através da boa convivência das Escrituras. Mas talvez eu possa encerrar de uma forma muito melhor isso que eu quis dizer. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: e Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, ou seja, seus inimigos. Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos.
E a maior prova disso foi porque o pecado havia cancelado a nossa relação com Deus. Nos desconectou com o Pai. Mas na cruz do Calvário, seu Filho, Jesus, cancelou essa dívida. Antes de pensarmos em cancelar alguém por esta pessoa ter pensamentos conflitantes contra nós, lembramos do que Jesus fez. Lembramos do amor de Deus por nós. Nós éramos pecadores, indignos dele e do seu amor. Mas ele se fez homem, morreu por nós e demonstrou amor. Que nós possamos demonstrar amor. Antes de cancelar alguém nas redes sociais por intolerância ou por não concordar com suas ideias, pense nisso. Jesus não concordava com as suas ideias, nem com os seus pensamentos, muito menos com os seus pecados, mas ele morreu por eles. Então, intolerância é sim pecado. Então pense bem antes de cancelar alguém. Tá certo? Muito obrigado. Hora da verdade. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Nós estamos dentro do FeijoTV. E muitas vezes nós queremos separar, não é, a nossa fé, a nossa crença da sociedade. Ou seja, nós nos encaixamos dentro de uma bolha, que é a igreja, e achamos que temos que ficar nela, presos, sem poder ir para a esquerda, ou para a direita, ou para a frente, ou para trás. Muitas vezes presos a isso. Lembrando que nós precisamos sair da bolha. Mas eu gostaria de meditar com você sobre sair da bolha. Nas últimas 5 ou 6 décadas, o mundo ocidental passou por várias mudanças. Podemos citar aqui algumas delas. Nos anos 60, Beatles, os hippies, a revolução sexual, movimento feminista. Nos anos 80, a revolução musical, a queda do Muro de Berlim. E no século XXI, tivemos o ataque às Torres Gêmeas, o terrorismo entrando na história do mundo, a revolução digital, a inteligência artificial, as redes sociais e a polarização delas, o mundo relativista onde não existem verdades mais absolutas, cada um pensa de uma forma e nós temos que respeitar isso. Isso são mudanças do nosso tempo. E neste ano sofremos uma mudança que nós não estávamos preparados. A pandemia mudou a forma como nós pensávamos e vimos as coisas. A pandemia trouxe para nós uma nova realidade. Mas uma realidade boa, porque nós podemos ver de fato para que serve a internet, como ela pode nos aproximar das pessoas, deixar mais próximos de pessoas que estão bem longe de nós, a 5.000 quilômetros, a 10.000 quilômetros, do outro lado do mundo, que vivem em lugares de horário diferentes de nós. Ela trouxe benefícios para nós. Mas se eu te contar que existiu um homem na Bíblia que passou por essa grande mudança, o nome dele é Daniel. Daniel é um personagem bíblico que teve essa mudança. Vamos imaginar a vida de Daniel. Daniel era um jovem, segundo os históricos, os teólogos. Daniel teria mais ou menos a idade de entre 17 a 19 anos. Ou seja, um menino jovem que viveu dentro de uma cultura baseada nas leis da Torá. O que é a Torá? Torá seria o Pentateuco, que era a lei do povo judeu. E ele vivia debaixo dessa lei, da lei do Senhor, né? Que era a forma como os judeus viviam, no temor de Deus e no seu amor. Então ele cresceu dentro da sociedade, alicerçado nesses pensamentos, nessa ideia. Mas de repente, por conta dos erros do seu povo, este povo foi exilado, ou seja, chegaram na sua terra onde estavam e tomaram posse dela. E pegaram as pessoas mais aptas e levaram exilados para a Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, uma cidade totalmente diferente da cultura da qual ele vivia, onde ele estava inserido. Ele seguia apenas um Deus. Na Babilônia, as pessoas serviam vários deuses. Deuses diferentes, crenças diferentes, modos de pensar diferentes. E muitas vezes você e eu
vivemos dentro de uma sociedade que pensa diferente de nós. Isso faz com que fiquemos com medo de apresentar as nossas crenças, deixando de respeitar os outros. Mas Daniel aprendeu que deveria sair da bolha. Ele precisava mostrar a sua crença em Deus, a sua fé em Deus, sem ao mesmo tempo correr riscos de ser morto por conta disso e fazer a diferença onde estava. Então ele decide sair da bolha. E como ele fez isso? O rei da época ordenou que todos que estavam ali comessem das finas iguarias do rei. Mas Daniel disse que não iria se contaminar com as finas iguarias do rei. Peraí, você falou que Daniel estava se adaptando e ele do primeiro momento já disse que não ia comer, não ia se contaminar com as finas iguarias do rei? Então o que ele fez, pastor? Peraí, você pode acompanhar, depois não vamos ler o texto bíblico para não ficar muito longo. Nos primeiros 7 versículos conta essa história. Então, o que Daniel fez? Não é? Ele recebeu essa ordem, não é? Eles teriam que comer das finas iguarias do rei, mas ele decidiu que não iria se contaminar. Então, ele se encontra dentro dessa realidade. E nós muitas vezes nos encontramos diante dessa realidade. Nos contaminar com as finas iguarias que a sociedade nos dá, que o mundo nos dá, e dizermos não à nossa crença, ou nos contemos e mostrarmos a nossa crença às pessoas e dizer para elas, o que eu vivo é bom, pode ser bom para você. Foi isso que Daniel fez. Daniel, na realidade, mostra que é possível dialogar com a sociedade. A palavra dialogar vem de uma raiz grega, dia e logos, não é? Conversar entre, falar entre, ou seja, a conversa entre pessoas, a relação entre as pessoas. Daniel resolveu dialogar com a sociedade onde está. Como ele fez? Ele foi diante do rei e falou, não vou fazer isso, isso é coisa errada. Não, ele resolveu dialogar. Ele chamou o responsável por isso, né, Aspenaz, e disse, vou te dar uma dica. Eu não quero me contaminar com as finas iguarias do rei. E eu sei que você vai ser prejudicado, porque ele mesmo falou, eu não posso deixar de dar para você, porque se o rei descobre e você não estiver saudável como os outros, eu vou perder a minha cabeça. Então Daniel disse o seguinte, vou te dar uma ideia. Se der certo, você faz. Nos alimente de água e vegetais durante esses dias. E depois, olhe se nós estamos saudáveis ou não. O que aconteceu? Durante 10 dias, Daniel comeu vegetais e água. Não é? E ao fim de 10 dias, ele e seus amigos não é? Estavam muito mais saudáveis do que os outros. Então, Daniel dialogou. Não estou enfatizando aqui que você deve agora virar vegano ou comer só vegetais. A ideia de Daniel, aqui, o que o texto bíblico nos traz, é a ideia de que ele não impôs a sua ideia, ele mostrou a sua ideia. Apresentou a sua ideia, mostrou aquilo que ele vivia, a forma como ele vivia. E depois ele falou, depois você tome sua decisão apenas. E ele viu que a decisão, que aquilo que Daniel fez era bom. Então ele resolveu que aquilo seria a alimentação daqueles que estavam na corte. Então Daniel decidiu sair da bolha, decidiu dialogar com a sociedade. E nós muitas vezes devemos dialogar com a sociedade. Eu não devo imprimir as minhas crenças às pessoas. Eu preciso apresentar as minhas crenças. Dizer o quanto elas são benéficas para mim. O quanto ela faz a diferença na minha vida. E quanto isso modifica a forma como eu vejo as coisas. Muitas vezes nós confundimos os textos bíblicos. Quando o Salmo diz que nós não devemos estar na roda dos escarnecedores e apenas meditar na lei do Senhor, mas na verdade o que o texto está nos dizendo é que nós não devemos seguir as ideias, mas devemos estar inseridos, porque nós devemos apresentar às pessoas a ideia de oferecer a eles um caminho alternativo para uma nova vida, como nós temos, como nós vivemos. É um caminho para uma nova vida. Que você possa sair da bolha, assim como Daniel. Durante esses próximas semanas nós estaremos meditando a respeito de sair da bolha.
de sair dessa ideia, de sair desse algo que nós estamos presos às nossas crenças e ideias, dialogar, mostrando que a palavra de Deus liberta as pessoas, não as prende, então os torna pessoas presas, retrógradas. Não, a palavra de Deus liberta, traz vida e traz vida em abundância, porque lá estão as palavras de Deus, lá está aquilo que nós precisamos para viver uma vida boa, perfeita e agradável diante de Deus e diante dos homens. Para a sua reflexão, tenha consciência de que você é um estrangeiro numa terra estranha. Você não é da Babilônia, você é do reino celeste, mas você precisa apresentar que o seu reino é muito bom, convidar as pessoas para participar do seu reino, para que ela possa conhecer um caminho alternativo para uma vida boa, perfeita e agradável, diante de Deus e diante dos homens. O confronto e a agressão não são os melhores caminhos. O melhor caminho é o diálogo e apresentar a ideia e fazer a diferença. Amém? Que Deus os abençoe. Cidadania na prática. Este é o nome deste quadro. Mas como funciona esse quadro? Esse quadro tem a intenção de mostrar que nós, como moradores de um lugar, exercemos cidadania e fazemos isso na prática. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar o que é cidadania, quais são os direitos e deveres de nós como cidadãos, por que nós como cristãos e cada um dentro da sociedade precisa exercer cidadania. E a ideia é trazer pessoas para dialogar com a gente a respeito de cidadania. Pessoas que trabalham com coisas relacionadas à cidadania. E nós vamos ver isso. Então, primeiramente, nós vamos ver o que é cidadania. Talvez você já tenha ouvido falar desta palavra, né? Na televisão, nas redes sociais, até mesmo em conversas com amigos, mas nunca denotou que aquilo que você fala é o exercer a cidadania. Muitas das coisas que você fala e diz a respeito do que você precisa e daquilo que é direito seu e dever seu é cidadania. Mas muitas vezes você não sabe o que é cidadania. Então vamos buscar o termo na sua etimologia. Cidadania é um conjunto de deveres e direitos que devem ser seguidos por uma pessoa que vive em sociedade, sempre respeitando os seus espaços e o seu poder de intervir e modificar ambientes. Né? Bom, vamos para a origem do termo. Origem do termo. Da onde a palavra surgiu? Né? A palavra cidadania surgiu da língua que gerou a nossa língua, o português, que é o latim, né? Juntamente com outra língua, o grego. Mas a palavra cidadania surgiu de uma palavra latina, do latim, que é civitas, que significa cidade. No passado, cidadão era uma pessoa que pertencia a uma cidade, tendo obrigações e benefícios por viver naquela nação. Atualmente, o conceito está preso aos limites urbanos e também estando ligado ao compromisso dos indivíduos com a legislação vigente, com liberdade de ir e vir. Mas, o que é ser cidadão? Ser cidadão é fazer parte de uma sociedade em que nós temos direitos e deveres que devemos cumprir e fazer. Não é? Deveres civis, sociais, políticos dentro do lugar onde nós vivemos, ou seja, dentro da nossa nação. Qualquer pessoa tem direito à vida, à liberdade, prioridade, igualdade perante a lei. Outros deveres garantidos a todos os indivíduos estão relacionados à participação no desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, tendo a possibilidade de votar. Além disso, é direito de todos ter acesso à educação, trabalho justo, saúde e um envelhecimento saudável. Também uma vida tranquila. Você sabia que isso é direito seu? Você tem direito a isso? E a nossa sociedade precisa dar isso para você, mas a definição de cidadania também tem deveres. Nós devemos ter esses deveres, nós devemos cumprir esses deveres. Mas por que surgiu a cidadania e essa lei? Logo após
a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por inúmeros atos de violência, né? Pessoas que entendiam que a sua nação era mais importante que as outras e os outros deveriam ser exterminados. Houve muitos atos de violência, né? A discriminação, o desrespeito. Então, para garantir a liberdade e a vida das pessoas, o órgão mundial de paz resolveu fazer uma carta, né, em que dava a essas pessoas o direito de liberdade, de se proteger de uma forma justa como pessoa. Mas no Brasil foi só em 1988, quando foi feita a Constituição, né, nossa, então nós passamos a fazer parte, né, deste conceito de cidadania. Como o cidadão exerce cidadania? Indivíduos precisam estar em pleno exercício de sua democracia, ou seja, participar da sociedade de maneira justa, igual a todos. Todas as pessoas podem desenvolver o seu papel em relação à liberdade política, à liberdade socioeconômica, o cumprimento da lei. Direitos. O indivíduo tem direitos previstos na Constituição Federal. Você sabia disso? Como fundamentais, iguais à liberdade de expressão e ser tratado com humanidade. Agora, alguns deveres que você precisa estar atento. Toda pessoa deve cumprir algumas normas, estando passiva de multas, caso não exerça o seu dever de cidadão. Cumprir as leis. Um exemplo de que nós devemos cumprir a lei. Se você sair para andar por aqui em Feijó, você vai ver milhares de pessoas, muitas pessoas, andando de moto. Você sabia que para você andar de moto, não precisa apenas saber pilotá-la. Você precisa ter um documento chamado carteira de motorista, que te habilita a andar de moto. E se você está andando de moto sem essa carteira de motorista, você está descumprindo a lei. Então você não está exercendo cidadania, porque você não está cumprindo os seus deveres. Respeitar o direito à lei, ou seja, a liberdade que a pessoa tem. Promover educação, sustento e saúde aos filhos. É dever de todo cidadão dar educação ao seu filho. Você, como pai, deve dar educação ao seu filho, enviando ele à escola e cobrando a ele os estudos. A saúde, cuidar dele. É direito, é dever seu, é dever nosso. Votar. Votar é um dever. Em algum outro país não é obrigatório votar, mas no nosso país nós somos obrigados a votar e a gente tem um privilégio, porque em muitos países há uma ditadura em que as pessoas não podem escolher o seu líder. Nós temos o direito à democracia, de exercer o nosso direito de voto, escolher quem vai administrar a nossa vida legislativa, social, o lugar onde a gente vive, quem vai cuidar da parte administrativa, que vai gerar os recursos para nós vivermos bem. Nós temos o direito de escolher. Por isso, você precisa cumprir seu dever, mas precisa usar a cabeça para exercer o seu dever. Colaborar com as autoridades e proteger o patrimônio e a lei, público e privado. Lembre-se, nem tudo que você tem acesso de forma livre é seu. Você pode estragar, você pode destruir. Tá? Aquilo que é dado ao público, você não pode pichar muros, colocar papéis nas paredes públicas, sem pedir a devida autorização para fazer isso. Você não está exercendo o seu direito de cidadania. Quando vocês não cumprem os seus deveres, quando nós não cumprimos os nossos deveres, nós não estamos exercendo cidadania. E por isso nós precisamos exercer cidadania na prática. Isso é exercer cidadania. Você, como ser humano, tem uma espécie de garantia. Independente da sua raça, da sua crença, daquilo que você faz, você tem direito, você tem deveres. Liberdade de expressão, trabalho, educação, entre muitos outros. Estabelecido na Constituição Federal de 1988. Preceito que prega que todas as pessoas são iguais, sem discriminação. Bom, nós terminamos o nosso quadro Exercendo Cidadania na Prática.
a partir de agora, nós vamos buscar pessoas para mostrar o que é exercer cidadania. Pessoas na área da segurança, na área da saúde, em outras áreas, para nós dialogarmos com ela e mostrarmos como nós exercemos cidadania de uma forma justa para todos. Certo? Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Nosso primeiro de vários programas. Espero que este programa tenha trazido algo de bom para você. Essa é a nossa intenção, trazer boas coisas para você. Esse programa tem quadros que podem ajudar você em várias coisas. Um momento devocional, um momento em que a gente reflete assuntos polêmicos, o que a Bíblia diz sobre eles, histórias de homens que fizeram influência e mudaram a história da vida dos cristãos e mudaram a história do mundo. Então você pode participar desse programa. Você faz parte desse programa, então não se esqueça de se inscrever no Feijó TV lá no YouTube, seguir a nossa página no Instagram, seguir o nosso perfil, a nossa página no Facebook. Este programa só vai funcionar se você vir aqui e participar. Tenham todos um dia agradável, que Deus abençoe a vida de vocês. Este pastor tem um imenso prazer de falar ao coração de vocês. Que Deus os abençoe. Amém? E até o próximo programa.